Fala, meus amigos, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente começar, queria passar para avisar e reforçar mais uma vez aqui o que a gente sempre faz no início dos nossos vídeos. A gente tem um curso exclusivo sobre a criação de porquinhos da Índia. Se você ainda não conhece, pelo menos quer saber como é, entra lá na plataforma, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o link fixado aqui também no chat, nos comentários. Lá vocês vão poder ver pelo menos como que é o nosso curso, beleza? E se você interessar, você vai poder estar comprando, beleza? Então, o que acontece? Esse curso, gente, a gente fez para meio que o que a gente apurar. Meu povo, eu sei que os dias que é para eu postar vídeo é dia de quarta e domingo, né? Só que nessa semana foi muito corrido para mim, eu não consegui postar vídeo a tempo. Só que eu tô gravando para estar postando, entendeu? O importante é isso. Pelo menos eu tô conseguindo postar outro dia, mas eu tô tentando postar, beleza? Para vocês não ficar realmente sem vídeo. Então sempre eu peço o apoio de vocês, se vocês puderem, compartilhe os vídeos, gente, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você realmente gosta do nosso conteúdo, faz isso pela gente, porque isso nos incentiva cada vez mais a produzir conteúdo, entendeu? Às vezes eu vejo pouco like, às vezes dá um desânimo, então se você realmente gosta, quer fortalecer, deixa o like, não se esquece, é uma coisa que não te custa nada. Então, faz isso aí pela gente, valeu? Rapaz, acredita que o vídeo de hoje caiu literalmente do céu, meus amigos? Tá vendo esse chão aqui molhado? Tá vendo? Olha pro céu agora. Já tá azul, mas aqui, gente, nesses dias deu uma chuva, né? E o que acontece? A chuva é uma coisa que sempre é muita esperança pro povo aqui do Nordeste, né? Não que aqui, por exemplo, não chova, que as pessoas, nossa, aí no Nordeste não tem água, não tem nada. Gente, aqui chove, não se enganem. Aqui no Piauí, a gente tem chuvas durante um período do ano. Geralmente é 3 meses do ano, a gente vai ter chuvas, de certa maneira, regulares, certo? São chuvas que vão dar aí para plantar, vai dar para realmente dar um reajuste no visual do ambiente. E o que acontece? Eu decidi fazer um vídeo bem interessante para vocês. É um vídeo que se diz a respeito das chuvas, do período chuvoso. O que você pode fazer em períodos mais frios ou períodos chuvosos para os seus animais. Período chuvoso é uma coisa muito interessante. Primeiro, porque você vai possibilitar as pessoas plantarem. Aquelas pessoas que não têm sistema de irrigação, ela vai conseguir plantar de forma natural. Ela vai botar lá a planta, vai esperar chover e ali a planta vai se desenvolver. Número 2, vai ser bom para você que é criador, porque você vai encontrar alguns derivados vegetais que o seu animalzinho come. Ítalo, dá um exemplo. Palha de milho se torna mais fácil de se encontrar, porque as lavouras de plantação de milho vai ser mais abundante. Capim também vai ser muito mais fácil de se encontrar. Então, o que acontece? Esse período do ano, pelo menos aqui no Piauí, é muito interessante. Mas, Ítalo, você fez esse vídeo só porque tá chovendo no Piauí? Na verdade, não, meus amigos. Na região sudeste, fiquei sabendo com alguns amigos que também já começou as chuvas. Mesmo que sendo poucas, em alguns lugares muita, né? E o que acontece? Chuva é uma coisa interessante, algumas pessoas adoram chuva, só que o que acontece? A chuva você tem que ter uma precaução, porque existem alguns fatores de risco na chuva para esses animais. O primeiro fator é o seguinte, a redução gradual de temperatura. Uma coisa que a gente tem que entender, aqui no Piauí é muito quente, extremamente quente o ano praticamente todo. E em períodos de chuva, que na realidade aqui no Piauí, a chuva só acontece no período de verão, por incrível que pareça. É uma coisa assim, poxa, como assim, verão, chove? E se aqui no período de inverno, entre aspas, aqui é muito quente, gente, extremamente quente. O inverno daqui é porque faz um pouquinho mais, a temperatura é um pouquinho mais baixa durante a noite ou a madrugada. Mas na realidade aqui realmente é quente o ano todo, meus amigos, todo. E o que acontece? A chuva, ela vai reduzir a temperatura e isso é um fator de risco para esses animais, principalmente porque existe a evolução dos patogênicos, de alguns indivíduos patogênicos de micro-organismos. Quando a gente fala em micro-organismos, a gente só pensa em coisa ruim, né? Mas na realidade não, gente, não são só coisas ruins. Os micro-organismos, eles estão presentes massivamente no nosso corpo. Existem bactérias benéficas que vão auxiliar na nossa digestão, que vai ser essencial para a saúde do nosso organismo, certo? Então o que acontece? Nem todos os micro-organismos são indivíduos patogênicos. Patogenia, o que é isso? Patogenia, quando a gente pensa em patogenia, é uma coisa que vai estar afetando no nosso corpo, no nosso organismo de certa maneira. Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada infecções respiratórias.
são infecções que geralmente dão no trato respiratório desses animais. E o que a gente tem que ter em mente? Quando as temperaturas são mais baixas ou tem mais umidade no ambiente, uma coisa que fica muito mais fácil mesmo é o desenvolvimento de alguns indivíduos como esses. São bactérias, existe vírus também, fungos. Então esses fungos e bactérias e outros micro-organismos, quando eles se instalam em algumas partes do organismo, por exemplo, no trato respiratório do animal, eles vão se proliferar de certa maneira, certo? E se o organismo não tiver, no caso, uma imunidade boa, uma imunidade considerável, esses micro-organismos vão passar a reinar naquele organismo. Então é uma espécie de parasita, porque ele vai se desenvolver dentro de outro organismo. Aquele organismo que é, no caso, o porquinho da Índia, vai fornecer todas as condições ideais para o seu desenvolvimento. Alimento, energia, o próprio lar em si. Então, sempre vai ter um que vai sair prejudicado nessa, e no caso é o porquinho da Índia. Só que tem algumas técnicas que você pode estar meio que acrescentando no seu cotidiano e na sua criação, que é justamente o uso de alguns princípios ativos de produtos que você encontra. O primeiro que eu vou falar é sobre o própolis verde não alcoólico. E, gente, não se esqueçam, pelo amor de Deus, própolis verde não alcoólico ou própolis verde alcoólico inativo, porque existe uns que o álcool ele não vai ter reação no corpo, né? Então o que acontece? Esse própolis ele vai fortalecer o sistema imunológico do seu animalzinho. O seu animal ele vai ter o sistema imunológico que são as barreiras de segurança do corpo. É basicamente são células que vão ser produzidas, certo? Porque a partir do momento que entra, vamos supor, uma bactéria no trato respiratório do seu animal, essas bactérias elas vão tentar, aliás, essas células vão tentar meio que barrar essa bactéria e vão tentar destruir. Então isso é a barreira do corpo, isso é um aspecto natural do corpo. Só que o que acontece? Às vezes quando o sistema imunológico do animal está afetado, essas células não vão ser produzidas de maneira considerável. Então a gente não vai ter uma proteção integral do organismo desse animal. Então o que acontece? Tem períodos que o organismo vai estar mais fragilizado, seja por conta de alimentação, a questão climática. Então todos esses fatores eles são essenciais para esse tipo de ocorrimento, para esse tipo de acontecimento, melhor dizendo. Então, não se esqueçam, gente, utilizem sim o própolis verde, é muito bom. Alimentos que contêm vitamina C, tem aqui um exemplo muito claro, eu gosto muito dessa frutinha. Isso aqui é uma fruta chamada acerola, meus amigos, eu tenho certeza que vocês conhecem essa fruta. É uma fruta riquíssima em vitamina C, ela é antioxidante, então ajuda muito na preservação da saúde da célula. Então, esses alimentos que são simples, básicos, eles vão sim ajudar o seu animal. Só que você tem que ter uma coisa em mente que é não extrapolar demais. A vitamina C, gente, ela tem como base o ácido ascórbico e no caso, como é uma fruta cítrica, também a gente tem um ácido cítrico. Então esses ácidos, de certa maneira, quando utilizados demais, eles acabam fazendo mal para o organismo. Então, quantidades pequenas, como se fosse uma espécie de petisco, quantidade muito pouca, beleza? O capim, meus amigos, capim é o período de chuva é o período que mais você vai encontrar capim, né? Ou chuva, e no caso, o capim, ele ajuda muito no desgaste dentário e ao mesmo tempo ele é riquíssimo em vitamina C. O capim natural, quando você acaba de tirar e bota pro seu animalzinho, sempre vai ser o capim mais nutritivo. Então, por exemplo, não adianta, Ítalo, eu ouvi falar que feno é muito mais saudável, é muito mais não sei o que pro porquinho da Índia. Na realidade não, meus amigos. O feno, ele é um capim desnaturado, concordam comigo? Porque assim, eles desidratam, e uma coisa que vocês têm que ter em mente, existem algumas vitaminas que elas são hidrossolúveis, certo? O que é hidrossolúvel? É basicamente que vão se dissolver em água. E o que acontece? Quando evapora, quando desidrata, o que acontece? Eles perdem água. Então é por isso que vocês têm que ter essa questão, beleza? Outra coisa, só para finalizar nosso videozinho, não deixe o seu animal diretamente na chuva. Eu já vi algumas pessoas que criam esses animais assim, solto, e o bicho acaba pegando chuva. Quando o seu animal ele passa muito tempo encharcado, primeiro que o animal vai perder a sedosidade do pelo. Digamos que aquele sebo que ele produz para o pelo ficar brilhoso, é mais uma proteção para o corpo, tá entendendo? Então, como ele fica muito tempo molhado, aquilo ali possivelmente vai sair. Outra coisa, se o animal já tiver com o sistema imunológico baixo, as bactérias vão se proliferar com a maior facilidade. Então, qual é a solução para isso? Telhas, meus amigos. Uma telhazinha boa pra caramba, essas telhas Brasilite. Então, isso aqui não é aquela telha cancerígena chamada de amianto, não.
Sim, a mesma marca Brasilite produzia sim telhas de amianto, só que foi proibido aqui no Brasil e em outros países, e hoje em dia é feito de fibra de cimento e vidro, se eu não me engano. Então são telhas muito boas, telhas baratas, pode ter certeza. Se eu não me engano, uma peça dessa, acho que é de 20, de uns 15 reais, e pode valer até mesmo uns 30 reais, mais ou menos. Em média é essa. Uma peça dessa aqui, gente, é porque aqui tá cortada ao meio, mas em média ela acho que é 2,25 metros por 60, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, dá para você meio que telhar os seus viveiros praticamente todos com um preço muito bom, um preço bacana. Então, não perde tempo, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço aí a todos que assistiram e valeu!